YouTube, vamos falar sobre a reta final de X-Men 97, só que mais ou menos, não vai ser 100% isso que vamos fazer aqui não, mas meio que é de qualquer forma. X-Men 97 acabou semana passada, eu acho. Se você vê esse canal, você sabe que eu sou lerdo e que eu me atraso, tá tudo bem. E se você viu meu vídeo falando sobre essa série pela primeira vez, quando eu estava lá no episódio 6, por aí, que eu gostei dessa série de uma maneira que eu quase só não queria olhar de um ponto de vista muito analítico, entre aspas. O vídeo inteiro foi meio que um eu deveria, mas eu meio que não quero. Esse vídeo aqui vai ser eu sendo um fanboy durante 10 minutos, tá bom? Eu vou falar de uma cacetada de coisas que eu gostei dessa reta final, falar de comparações interessantes com o quadrinho e falar de mais coisas que eu gostei da série, ponto. Então, vamos lá. Eu vou assumir que vocês já viram esses episódios, tá bom? Tá bom, beleza. O conceito inteiro da reta final, os 3 últimos episódios em particular, que é o que eu estou falando, serem uma adaptação, porém não muito uma adaptação, da Operação Tolerância Zero, é muito legal pra mim pessoalmente, porque Operação Tolerância Zero deve ser o primeiro quadrinho que eu li na minha vida junto com De Volta ao Lar do Homem-Aranha. É De Volta ao Lar? De Volta em Casa? Homecoming, enfim. Eu era pequenininho, tinha uns 8, 9 anos, talvez até menos, mas eu acho que era por aí. E eu fazia terapia por problemas com atenção. Eu menciono volta e meia que minha atenção não é muito boa. Na sala de espera tinha um bando de quadrinhos, em particular do X-Men, e muitos desses eram uma coleçãozinha da saga da Operação Tolerância Zero. O que significa que eu, com 7, 8 anos, estava lá lendo sobre genocídio. Não foi bem genocídio, mas enfim. E só séculos depois eu descobri que Operação Tolerância Zero não é muito gostado assim, não. Na minha cabeça era tipo, uau, esse é um dos melhores arcos de X-Men, porque eu não li nenhum dos outros ainda. Até hoje em dia eu tenho um pouco de carinho por essa saga e pelo Bastion. Ao mesmo tempo eu não me recordo perfeitamente dela. Mas o conceito base dela é tão interessante, a ideia de que esse filho, essencialmente, do Molde Mestre do Nimrod, decidiu transformar humanos em sentinelas e com isso erradicar a população mutante, que eu acho que todo mundo gostou pra essa ideia do final de X-Men 97. Até porque as formas como eles trataram aqui, de maneiras que, se eu não me engano, são bem diferentes do quadrinho, são interessantes. Eu, por exemplo, não me recordo do Bastion nos quadrinhos tendo essa ideologia de avançar a população humana, evoluí-los através da tecnologia para que mutantes sejam obsoletos. Se isso está nos quadrinhos, perdão, eu só não me lembro mesmo, mas eu achei interessante apresentar isso porque isso é algo que foi reapresentado recentemente nos quadrinhos. Início da fase de Krakoa, na verdade. Eu acho que sempre que eu menciono X-Men em um vídeo eu falo de Krakoa. A história que apresentou a nação de Krakoa é dividida em duas partes: Dinastia X, onde realmente vemos essa nação mutante sendo construída, e Poderes de X, onde vemos algumas linhas do tempo diferentes, principalmente algumas linhas do tempo onde mutantes foram caçados e basicamente exterminados e os humanos conseguiram um aspecto de evolução através de tecnologia. Essa parte da história é muito interessante e muito viajada, é uma vibe, mas eu gostei que essa é uma das motivações do Bastion aqui, pelo menos é apresentado pelo Cable de início como uma delas. Achei interessante. Também achei interessante a forma como trataram o personagem do Bastion, fazendo com que ele possivelmente possa ter algum tipo de redenção. Ele não teve, ele preferiu morrer. Mas X-Men é um bagulho tão geralmente dark que essa possível decisão é legal. Entender as dores do seu vilão, não perdoando ele de maneira nenhuma, mas entendendo que isso foi feito de forma quase que reativa, é interessante. Eu não acho que ele ia ser redimido, ponto, mas a cena inteira foi legal. Eu gostei que eles pegaram Operação Tolerância Zero, essa história que não é tão gostada assim, e deixaram ela bem interessante. Sabe outra história também não muito gostada que eles fizeram muito interessante? Ultimatum. Esse eu comecei a rir quando eu vi a série. No final dos anos 2000, a Marvel lançou esse quadrinho chamado Ultimatum pra dentro do universo Ultimate ou universo Millennium, que é a Terra 1610, um universo paralelo onde no início dos anos 2000 a Marvel começou a fazer um bando de quadrinhos com versões alternativas dos personagens, mas histórias mais modernas, com um tom um pouco diferente, um pouquinho mais sério também, geralmente. Em Ultimatum, eles decidiram, vamos matar geral? Com isso, os 40 personagens morrem em Ultimatum, e pelas regras do universo Ultimate, ninguém pode voltar. Só que isso tudo foi feito pra ser chocante apenas, exclusivamente chocante. Pô, irmão, tem uma cena, isso nunca saiu da minha cabeça do quão estranho foi. O Homem-Aranha precisa da ajuda do Doutor Estranho. Então ele vai até o Sanctum Sanctorum e olha só, o Doutor Estranho tá lutando contra o Dormammu. Do nada, assim, tipo, nenhum desses dois personagens foi aparecido até agora nesse evento todo. Aí, durante o combate, o Dormammu envolve o Doutor Estranho com umas tiras, assim, de pano e começa a pressionar, e aí a cabeça do Doutor Estranho explode. E aí, fim dessa parte inteira. Isso nunca mais é trazido à tona. Foda-se. Esse evento é feito pra ser chocante e é uma merda. Mas uma coisa que todo mundo sempre sacaneia é como ele começa. Porque começa com o nosso queridíssimo Magneto, né? Magneto tá muito triste que os filhos incestuosos dele morreram, então ele decidiu, eu vou acabar com o mundo. Então o que ele faz é inverter os polos magnéticos da Terra e com isso começamos a ter um bando de enchentes. Mas não só não é assim que mudar os polos magnéticos funciona, como depois eles mudam a porra da explicação, eles falam depois que ele só inclinou o eixo da Terra. Esse quadrinho é uma loucura. O Xavier chama o Magneto de Hitler e aí o Magneto vai lá e quebra o pescoço do Xavier. Nada aqui faz muito sentido, em particular a forma
forma como o Magneto decidiu destruir o mundo. Em X-Men 97, entretanto, apagar a energia da Terra de uma vez só é um bocado catastrófico, né? Eles falam na própria série, milhares de pessoas morreram em pouquíssimo tempo. O plano de extinção humana do Magneto na série faz mais sentido lógico e tem uma construção bem melhor. Não foi o nossa, meus filhos se amavam um pouco até que demais morreram. A gente vê a construção inteira do personagem até chegar nesse ponto. Vê ele tentando abraçar o sonho do Xavier e tentando seguir as ideologias dele, mas da sua própria maneira, para então fazer com que Genosha seja reconhecida pela ONU, prometer a paz para alguns mutantes, para então ver Genosha caindo diante de seus olhos e ficar preso por um tempo com um maníaco. Eu consigo ver a ideologia dele voltando à sua base e indo para um lado mais extremo. Eu acho que a construção inteira ajudou com o pensamento meio genocida do Magneto naquela hora. Eu acho uma loucura que pegaram inspiração em dois quadrinhos que não são tão gostados assim e fizeram um final tão incrível quanto esse. E acho que isso é uma coisa interessante de se falar. Quadrinhos. Tem uma cena nessa reta final onde o Ciclope dá uma roupa pro Cable e o Cable fica tipo, porra, que bagulho ridículo. E aí o Ciclope responde, o que você queria, couro preto? E aí eu obviamente ri feito um maníaco. Caso alguém aí não saiba por algum motivo, isso é uma referência ao primeiro filme de X-Men dos anos 2000, onde todo mundo usa couro preto, e aí o filme sacaneia as roupas coloridas tradicionais de X-Men. Essa série aqui é uma série que abraça muito o conceito de ser quadrinho, de ser adaptação quase que direta dos quadrinhos. Eu falei isso no outro vídeo, essa é a série de X-Men que melhor pega essa vibe dos quadrinhos, especialmente da época. Anos 70, 80, 90. Quadrinhos eram basicamente essa vibe daí. Com esse mesmo peso e seriedade, eu não sei porquê, mas X-Men sempre pareceu ter um peso a mais quando eu lia. Claro que tem muito da minha visão pessoal de eu gosto de X-Men, mas sei lá, eu geralmente sentia que era um bocado mais pesado do que as outras coisas que estavam saindo. Mas essa ideia de quadrinhos cria algumas das coisas que eu vejo um pouco como críticas à série. Mas isso na minha visão pessoal, só que a minha visão pessoal de uma forma mais extrema. Ao invés de dar um motivozão, eu vou só mandar um não ligo, eu não gosto. Eu falei num outro vídeo que eu acho que o ritmo tá, tipo, muito rápido. E alguém apontou, é porque quadrinhos, né? É pra tentar emular a sensação de um quadrinho. O que faz sentido, mas não acho bom ainda assim, porque isso aqui não é um quadrinho. Pode pegar a estética e vibe e atmosfera de um quadrinho, mas o ritmo é um bocado mais complicado de você seguir, porque o ritmo de arte sequencial sempre vai ser diferente do ritmo de uma série. Então eu continuo achando que essa série tá um pouco rápida demais. O Cable muda de ideia sobre a Jean ser a mãe dele em 35 segundos. E outra parada, e isso aqui é pessoal meu, eu gosto muito de Aranhaverso. Eu acho o Aranhaverso muito legal. Uma das melhores coisas audiovisuais que saíram da Marvel recentemente, junto com o X-Men 97. E eu acho o conceito de evento canônico um plot point muito interessante naquele filme, e eu quero ver como vão abordar isso no terceiro filme. É um conceito legal pro personagem do Miles. Eu odeio profundamente que a Marvel pegou o conceito de evento canônico, abraçou e saiu correndo com ele. Para com essa merda, minha querida. Nessa reta final, o Cable aponta que ele tentou salvar Genosha umas 200 vezes. E aí o Fera fala, então Genosha é um ponto absoluto. Ou seja, é um evento fixo no multiverso. A queda de Genosha sempre vai acontecer. Eu odeio esse conceito, porque ele implica muitas coisas. Ele implica, por exemplo, que nunca teve um universo e nunca vai ter um universo onde os X-Men e os humanos só são pacíficos desde o início. Isso só é impossível, aparentemente. Em todos os universos, Genosha foi construída. Então, tipo, mesmo se for um universo onde o Apocalipse dominou tudo lá em 3000 a.C. e vivemos numa distopia mutante, de alguma maneira, Genosha foi construída e depois caiu. É um bagulho tão limitante que tá aí meio que pra conectar a ideia de outras obras audiovisuais da Marvel que estão saindo agora com o MCU. Claro que evento canônico não foi apresentado no MCU, mas eu vou dizer não foi apresentado ainda. Acho que vão colocar isso como um ponto presente em todas as obras deles durante essa saga, já que até agora não tem muito um ponto pra essa saga multiversal do MCU e tal. Eu acho que isso funciona muito bem em Homem-Aranha através do Aranhaverso e mais nada. Isso não deveria ser, tipo, uma coisa estável na Marvel. Incomoda um bocado, mas tudo bem, foda-se. Outra coisa, entretanto, que eu queria falar, que não é nem positivo nem negativo, é meu pensamento pro futuro de X-Men 97. Eu não imaginava que o final ia ser aquele final ali. Eu não sei o que exatamente eles pretendem adaptar na próxima temporada, mas eu cheguei a mencionar isso no outro vídeo. Eu acho que vamos começar a entrar em algumas sagas de X-Men dos anos 2000. Afinal, a queda de Genosha já é anos 2000. E eu fico animado pra isso porque eu gosto bastante dessa parte inteira. A parada é que é nos anos 2000 quando o X-Men fica bem mais acinzentado. Tipo,
bem mais. Começa a lidar com coisas bem mais complicadas, bem mais sérias até. Então X-Men fica um pouquinho complexo. Mas não só nas histórias, nos personagens também. Eu sempre falo da parada do Ciclope. O Ciclope é um dos meus personagens favoritos de quadrinhos, ponto. E ele começa a ficar assim quando a gente chega nessa parte mais acinzentada dele. Que ele vai pra um caminho mais extremo e ele começa a cometer alguns atos que podem ser considerados um pouco questionáveis. Ele chegou a usar armas biológicas em Skrulls, que na real são um vírus legado, que é um vírus que fudeu eles muito forte nos anos 90. Então, né, moralidade um pouco questionável pro Ciclope, por exemplo. Outro personagem que ficou muito mais amoral foi o Fera, mas diferente do Ciclope, que eu passo algum pano porque eu acho muito interessante, eu quero que o Hank se foda. Eu quero que você tome no meio do seu cu, seu arrombadinho do caralho. Puta que pariu, irmão! Entretanto, na série, o Fera só é um fofo. E eu esqueci o quão fofo o Fera era. O quão gente boa e legalzinho o Fera é, em geral, né? Então eu fico num pensamento de... eu quero esse lado mais cinza de X-Men para as próximas temporadas. Eu quero que mudem bastante meus personagens para chegar nessa estética nova que eles ficam. Mas eu fico um pouco preocupado, porque essa série é muito gostosinha de assistir. Então eu fico meio tipo, não sei. Eles podiam não mudar o Fera. A Fera podia ser bonzinho. Eu tô ok com isso. Enfim, quase não tenha deixado claro, eu amo essa série. Ela é incrível e eu adorei essa reta final. Esse vídeo foi só eu sendo fanboy, mas essa é a premissa dele, tá tudo bem. Estou sentado no meu quarto em posição fetal até a segunda temporada sair. E vocês gostaram, afinal de contas, de X-Men 97? Acharam tão incrível e indescritivelmente bom que não dá nem pra falar muita coisa sobre quanto eu? Deixa nos comentários. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado que me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!